Deus. Louvado e amado. Bom dia, comerciante, trabalhador, profissional de todas as áreas. Que alegria nesta manhã de segunda-feira, iniciando uma nova semana neste mês de maio. Nós estamos aqui juntos para rezar o texto do empreendedor, buscando em Deus a fé, a sabedoria e as virtudes para que possamos, assim, prosperar nos negócios, consagrando já este dia que se inicia na proteção do nosso Deus. Invoquemos sobre nós a força, a luz, a graça, o Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações de vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações, por Cristo Senhor nosso. Amém. E nós iniciamos uma nova série aqui no texto do empreendedor, começamos na sexta-feira, que são meditação com o livro do Gênesis. O primeiro livro do Gênesis, eu tirei algumas citações bíblicas, onde elas são aplicadas no mundo do empreendedorismo, da prosperidade, da administração. Então, hoje nós vamos dar continuidade com Gênesis capítulo 1, versículo 28. Na sexta-feira nós meditamos o capítulo 1, do 1 ao 3, agora o capítulo 1, versículo 28. Santo e abençoado dia, seu Vicente, seja bem-vindo. Deus abençoe o senhor, a sua família, todos os seus planos e projetos desse dia de hoje. Acolhendo também a nossa irmã Anaí. Seja bem-vinda, Anaí. Deus abençoe você, toda a sua família, os seus empreendimentos, os projetos que você traz no seu coração neste dia de hoje. Espero que a sua ação de sábado tenha sido de grande sucesso, viu, Anaí? Sobre a proteção de Deus. Gênesis capítulo 1, versículo 28 diz assim: Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e submetei-a. Palavra do Senhor, graças a Deus. Geralmente a gente escuta essa citação bíblica quando é relacionado ao matrimônio, né? É tanto que o próprio Deus abençoou Adão e Eva e disse, né? Sede fecundos, multiplicai, enchei a terra e submetei-a. Mas vamos trazer agora essa palavra também para o mundo do empreendedorismo, que a palavra de Deus nos direciona e nos motiva. No empreendedorismo diz o seguinte: o ser humano, nós, empreendedores, empresários, comerciantes, recebe a missão de administrar e multiplicar o seu projeto, a sua ação, seja com um produto, seja com um serviço, é multiplicar, administrar e multiplicar aquilo que Deus colocou em suas mãos. E aí vem o trabalho da multiplicação dos talentos. O empreendedor é um gestor de recursos, talentos e oportunidades. Então, veja só, empreendedor, você é um gestor de recursos, talentos e oportunidades. Prosperidade, preste bem atenção, prosperidade não é apenas acumular, não, eu tenho, eu vou encher apenas os meus celeiros, mas multiplicar de forma responsável e sustentável. Na multiplicação, o que eu preciso ampliar? Eu preciso ampliar estrutura física, eu preciso ampliar a minha equipe, eu preciso empenhar novas filiais, eu preciso ampliar mais os meus equipamentos. Então, a prosperidade, ela não vai, não, eu vou juntar, vou ter muito dinheiro, vou ser bilionário só de dinheiro acumulado. Não. Ele multiplica, ele expande, ele administra, ele trabalha os talentos, ele gera oportunidades também para outras pessoas. Por isso vem a ampliação, né, das estruturas físicas, ampliação
de equipes, ampliação de filiais. Então, a dica para o dia de hoje, diante dessa citação bíblica, nós temos uma dica para pôr em prática nesse dia de hoje. O que é que nós vamos fazer? Faça uma revisão rápida das finanças e dos recursos da semana. Nesse caso aqui, a gente vai pegar essa semana que inicia agora. Não vamos mexer com a semana que passou, certo? Durante a semana. Fazer uma revisão rápida das finanças e dos recursos da semana. Identifique um ponto de melhoria. Desculpa. Eu vou até aqui citar a nossa irmã aí novamente, que ela falou que ia ter uma ação, um projeto, né, que ela ia fazer do seu empreendimento no sábado. Então, já é um ponto de melhoria. Então, diante do que já fez, olhando os recursos financeiros da semana, o que pode ainda ser melhorado, o que eu posso fazer para ampliar o meu negócio, para ampliar as minhas fontes de rendas. Nesta dica do dia de hoje, que o Senhor conduza a nossa vida, conduza os nossos projetos, conduza sempre os projetos de prosperidade e crescimento que Ele coloca em nosso coração. Quero acolher também a nossa irmã Raimunda MJ. Seja bem-vinda, Raimunda. Deus abençoe você, sua família, seus planos e seus projetos nessa nova semana que inicia. Entendida, Nair. Não foi como você queria, mas foi como o Senhor quis. Então, pode ter certeza que foi o começo de uma nova oportunidade em sua vida. Tudo começa assim, no pouco, no simples. E aí a perseverança, a fidelidade, o fazer sempre, o fazer todos os dias, que nós vamos crescendo, que nós vamos evoluindo, colocando sempre Deus em primeiro lugar. Como eu já mencionei em outras lives, é o primeiro sócio que nós precisamos ter em nossos negócios. Aí você vai lá diante de Deus, vamos projetar, Senhor, o que vamos fazer? Consagra-te esse negócio, o Senhor é o meu sócio. O que o Senhor me direciona a fazer diante desse projeto. E vamos para frente, porque avançar é decisão. E pega a tua arma de batalha, porque batalhas espirituais nós vencemos também com armas espirituais. Vamos rezarmos juntos o texto do empreendedor. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Em honra a Deus Pai, o nosso Criador. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Acolhendo também a nossa irmã Marilene Maria, reza conosco também ao vivo. Deus abençoe você, Marilene Maria, toda a sua família, seus planos e projetos dessa semana. Em honra a Jesus, o nosso Salvador. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco.
Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Em honra ao Espírito Santo, nosso defensor e consolador. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Eu vou vencer todos os obstáculos da minha vida, porque Deus é força e poder. Dai-me a alegria de viver e forças para vencer. No primeiro mistério, nós vamos pedir a Nossa Senhora que interceda junto a Jesus por todas as virtudes necessárias para que possamos empreender com Jesus no centro dos nossos negócios. Muito importante. Como eu falei, Jesus é o nosso sócio, ele precisa estar no centro de tudo. Colocar diante de Deus os nossos projetos e pedir a inspiração, a sabedoria. Senhor, o Senhor está no centro. Me inspira agora para a ação conforme o desejo do teu coração. Olha, esse está acontecendo assim, mas em que nós podemos melhorar? Como o gestor, como o empreendedor do negócio, quais são as virtudes ainda que me faltam para alavancar este negócio? Então, colocar diante de Deus mesmo, com intimidade, e dizer, fala, Senhor, que teu servo escuta, que o Senhor ele vai direcionar. Senhor Jesus, ensinai-nos a praticar os vossos mandamentos, de modo que os nossos empreendimentos sejam realizados segundo a vossa vontade. Chamados a completar a obra da criação, reconhecemos que os nossos trabalhos são vossos. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Eu vou vencer todos os obstáculos da minha vida, porque Deus é força e poder. Dai-me a alegria de viver e forças para vencer. O segundo mistério, vamos rezar, convido você a rezar, colocando na presença de Deus pela vida dos seus clientes, seus fornecedores. Veja só, dentro do seu negócio, com certeza você passa dificuldades, seja para fechar uma venda, seja para fechar um contrato. E essas dificuldades vai trazer dificuldades financeiras também para o empreendedor, para o gestor. Da mesma forma é o cliente, principalmente aquele cliente que é fidelíssimo, que ama o teu projeto, que ajuda a divulgar o teu projeto, que ajuda a fazer o marketing do teu projeto. Um cliente satisfeito, ele está sempre divulgando o teu trabalho. Então, eles também passam por dificuldades financeiras. Então, reza pela vida dos teus clientes, teus fornecedores, colaboradores, gestores, líderes, sócios, funcionários, pessoas que de uma forma direta ou indiretamente está ligada ao teu negócio. Senhor Jesus, ensinai-nos a praticar os vossos mandamentos, de modo que os nossos empreendimentos sejam realizados segundo a vossa vontade.
Chamados a completar a obra da criação, reconhecemos que os nossos trabalhos são vossos. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Eu vou vencer todos os obstáculos da minha vida, porque Deus é força e poder. Dai-me a alegria de viver e forças para vencer. No terceiro mistério, nós vamos rezar pedindo a Deus a graça para vencer as forças contrárias que nos impedem de fazer a vontade de Deus todos os dias. Senhor Jesus, ensinai-nos a praticar os vossos mandamentos, de modo que os nossos empreendimentos sejam realizados segundo a vossa vontade. Chamados a completar a obra da criação, reconhecemos que os nossos trabalhos são vossos. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Eu vou vencer todos os obstáculos da minha vida, porque Deus é força e poder. Dai-me a alegria de viver e forças para vencer. No quarto mistério, coloca diante de Deus rezando pela sua vida financeira. Como você se encontra, a vida financeira pessoal e a do seu negócio, a profissional, certo? Como está a tua situação financeira nesse dia de hoje? Lembra da dica lá da palavra para hoje? Fazer uma revisão rápida das finanças e dos recursos da semana e identifique o ponto de melhoria. Então, faça isso diante da tua situação financeira, seja ela estando apertada, seja ela estando prosperando, certo? Se você está já com recursos, com fundos, sempre tem uma nova forma de melhorar ainda mais. Então, como anda a tua vida financeira, a vida financeira do teu negócio? Clame a sabedoria e a graça para planejar o futuro do seu negócio com metas claras e bem definidas. Uma coisa importante, a gente reza o texto do empreendedor e tem o slogan: buscando em Deus a fé, a sabedoria e as virtudes para prosperar nos negócios. Não é simplesmente, eu estou rezando e o meu negócio vai prosperar. Não. Tem que colocar para a água se transformar em vinho, foi preciso encher as talhas de água. Então tem que ter uma ação, oração. Eu tenho que orar e eu tenho que agir.
E é justamente através da oração onde eu vou tendo intimidade com Deus, onde eu vou me aproximando e Deus vai dando as inspirações, é onde vem a sabedoria. Deus vai falando, vai dando as inspirações e vai direcionando para que possamos agir com sabedoria. E aí vem a importância também das virtudes. A primeira que nós precisamos adquirir é a da perseverança. Em meio às dificuldades, é preciso perseverar para alcançar a vitória. Senhor Jesus, ensinai-nos a praticar os nossos mandamentos, de modo que os nossos empreendimentos sejam realizados segundo a vossa vontade. Chamados a completar a obra da criação, reconhecemos que os nossos trabalhos são vossos. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Eu vou vencer todos os obstáculos da minha vida, porque Deus é força e poder. Dai-me a alegria de viver e forças para vencer. No quinto mistério, é o mistério da gratidão. Vamos agradecer ao Senhor pela providência, pelas bênçãos derramadas em seu negócio. Você que está começando, você que está com o negócio já alavancado, seja sempre grato, porque no meio dos louvores Deus habita. Senhor Jesus, ensinai-nos a praticar os vossos mandamentos, de modo que os nossos empreendimentos sejam realizados segundo a vossa vontade. Chamados a completar a obra da criação, reconhecemos que os nossos trabalhos são vossos. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Eu vou vencer todos os obstáculos da minha vida, porque Deus é força e poder. Dai-me a alegria de viver e forças para vencer. Colhendo também o nosso irmão José Inácio. Deus abençoe, seu Inácio, os seus sonhos, seus projetos, a sua família, o seu trabalho neste dia de hoje. A nossa irmã Anaí, ela coloca aqui, gratidão é diária, exatamente. E a gente não somente esperar o final do dia para agradecer, mas pequenas vitórias, né? Agradecer a Deus durante todo o dia, agradecer a Deus nas pequenas vitórias,
que a gente vai atingindo, que a gente vai conquistando em todos os momentos. Fechou um contrato, um projeto? Glória a Deus, obrigada, Senhor, que agora tu possas continuar abençoando para que a multiplicação aconteça. É uma tarefa enfadonha? Obrigado, Senhor, conseguimos vencer. Anaí conhece a realidade do mover eu sou combatente. Quando nós vamos para as noites de bênção, vai a mercadoria da Resgate História. Então tem toda uma estratégia de separação de mercadoria por modelos de camisa, por tamanhos, quantidades, tudo vai para a planilha. A gente não leva as coisas soltas, né? Tudo vai para a planilha, o que foi, o que voltou, tem conferência de estoque, tem preparação de estoque. E quando eu começo a ir separando essa mercadoria, cada folha que eu vou fechando é um glória a Deus, porque é uma tarefa bem pesada mesmo, bem delicada, para evitar erros de estoque, para evitar erros de financeiro também. Então tem que ter toda uma dedicação, toda uma preparação. Então, cada vitória alcançada é um glória a Deus, obrigada, Senhor, e a mão de Deus assim vai conduzindo e protegendo. Então, no nosso dia a dia, no nosso trabalho, cada ação finalizada é um louvor e agradecimento a Deus. E vamos agora juntos rezar a oração do empreendedor. Coloca agora diante de Deus teus projetos, os teus sonhos, teu empreendimento, tua empresa, teu comércio, lojas comerciais, tudo aquilo que Deus colocou em tuas mãos para a prosperidade. Apresenta nesse momento, Ele dá, a Ele nós devolvemos os talentos multiplicados. Senhor Jesus, pelo poder do teu preciosíssimo sangue e pela poderosa intercessão da Virgem Maria, tira da nossa vida, da nossa casa, da nossa missão, da nossa vocação, da nossa profissão, tira do nosso trabalho, do nosso negócio, do nosso empreendimento, da nossa empresa, tudo aquilo que é treva e desconhecemos. Ilumina nossa mente com sabedoria e equilíbrio. Dai-nos a visão para que possamos ir além, com passos firmes e confiantes em Ti. E que a Tua luz, Senhor, possa iluminar todo esse ambiente, todos esses empreendimentos, essas empresas que são colocadas agora na Tua presença. Seu Vicente Ferreira, rezando pela Automecânica São Paulo, o projeto de Anaí, Raimunda MJ, Marilene Maria, José Inácio Ferreira. Coloco também a Resgate Story, que é a loja oficial da Nação Combatente. Recebe, Senhor Jesus, esses ambientes, seja de estrutura física, seja de estrutura empreendedora, todas essas estruturas, física, humana, espiritual. Cada pessoa que entra, cada pessoa que sai. Liberta-nos de todos os males do comodismo, da preguiça e da soberba, para que, iluminados por tua luz, possamos alcançar uma vida próspera e feliz, debaixo da tua proteção, para a maior honra e glória do teu santo nome. Amém. Deus seja sempre louvado e o demônio acorrentado. Na certeza de que a mão de Deus sustenta e fortalece todo o nosso ser, encerramos o texto do empreendedor. Que o Senhor derrame sobre nós a sua luz, a sua força, o seu amor, a sua graça, a sua bênção poderosa em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olha, deixa teu like, deixa teus comentários, compartilha o texto do empreendedor para que outras pessoas também possam vivenciar esta graça de buscar em Deus a fé, a sabedoria e as virtudes para prosperar nos negócios. Seguindo a nossa série com o livro do Gênesis, uma dica prática para todos os dias. Não esquecer a dica de hoje,
fazer uma revisão rápida das finanças ou recursos da semana e identifique um ponto de melhoria. Um ponto que cresceu e um ponto que precisa crescer. Agradeço a você que reza conosco o texto do empreendedor de segunda a sábado às 6h30 da manhã, aqui no meu Facebook, Rosilene Araújo, missionária da comunidade Missão Resgate. Tenham todos um ótimo dia, um dia de conquista, um dia de vitórias, um dia de trabalho, um dia de problemas resolvidos, um dia de semana que começa consagrada a Deus. Faz o teu planejamento semanal e chama o Senhor, viu? Vai fazer a tua reunião, vai fazer o teu planejamento. Vem, Senhor, senta aqui do meu lado, dai a inspiração e a sabedoria que eu preciso. E vamos avançar, porque avançar é decisão. Eu escolho esperar em Deus, é nele que nós avançamos. Tchau, povo de Deus, e até amanhã às 6h30 da manhã com o texto do empreendedor.